Olá, este é o Literatura Miojo, e no episódio de hoje falaremos sobre a obra Antígona, de Sófocles. Uma tragédia grega fundamental, né? Vamos mergulhar hoje nos pontos centrais dessa peça que, olha, mesmo depois de tanto tempo, ainda faz a gente pensar sobre lei, dever, poder, questões bem atuais, na verdade. É verdade. A peça já começa assim, num cenário super tenso em Tebas, né? Acabou uma guerra civil, dois irmãos, Etéocles e Polinice, morreram lutando um contra o outro. Exato. E o novo rei, Creonte, que é tio deles, assume e já chega com uma decisão, digamos, drástica. Drástica mesmo. Honras fúnebres para o Etéocles, que defendeu a cidade, mas para o Polinice, que atacou Tebas e é visto como traidor, proibição total de sepultamento. Sobre pena de morte para quem desobedecer. O corpo dele tem que ficar lá, para os abutres. Por que ele pega tão pesado logo de cara? Então, Creonte precisa afirmar a autoridade dele, né? Acabou de assumir depois de um caos. Para ele, é a tal da razão de Estado acima de tudo. Polinices foi um inimigo, então negar o enterro é tipo uma demonstração de força, um aviso. Só que isso cria um conflito imediato, né? Porque negar o sepultamento ia contra todas as crenças da época. Totalmente. Era uma ofensa gravíssima aos deuses e à própria alma do morto, sabe? E aí que entra Antígona, irmã dos dois. Ela simplesmente não aceita essa ordem. E ela decide desafiar o rei, mesmo sabendo do risco de morte. O que move essa decisão tão radical? É o coração da peça, né? O choque entre a lei humana, do Creonte, e a lei divina que a Antígona defende com unhas e dentes. Para ela, essas leis não escritas, que vêm dos deuses, sobre honrar os mortos, honrar a família, elas são muito mais importantes que qualquer decreto de rei. Ela até tenta convencer a irmã, a Ismênia, a ajudar. Mas a Ismênia... A Ismênia fica apavorada, com medo do poder do Creonte. E ela diz aquela frase terrível, né? Somos mulheres e, como tais, não podemos lutar contra homens. Mostra bem o lugar da mulher naquela sociedade e o medo do poder estabelecido. Mas a Antígona não se abala. A convicção dela é impressionante. Ela diz para o Creonte, né? Ele não tem o direito de me coagir a abandonar os meus. E vai lá e faz os rituais para o irmão. Como é que o Creonte reage quando descobre? Aí ele fica furioso. Primeiro, nem sabe quem foi. Desconfia de suborno, culpa os guardas. Ele até solta aquela não há para os homens invenção mais funesta do que o dinheiro. Mostra a paranoia dele também, né? E quando a Antígona é pega, ela confessa na hora. Na hora, sem medo nenhum. E aí vem o grande confronto, o diálogo central da peça. É incrível. É aí que ela defende as leis divinas, né? Dizendo que são irrevogáveis, superiores às leis humanas. Exatamente. Ela basicamente diz que a lei de Creonte não veio dos deuses, não foi Júpiter que a promulgou, e encara a morte de frente. Chega a dizer que morrer seria uma vantagem para ela, que já viveu tanto desgraça. E ainda desafia o rei, né, com aquela frase: se te parece que cometi um ato de demência, talvez mais louco seja quem me acusa de loucura. Nossa, que força! E o Creonte? Inflexível. Para ele é ofensa dupla. Ela desobedeceu e ainda tem orgulho disso. Ele vê como teimosia, um perigo para a ordem que ele quer impor. Aí ele a condena à morte. A Ismênia até tenta dividir a culpa, mas a Antígona não deixa. E a coisa piora, porque entra em cena o Émon, filho do Creonte e noivo da Antígona. Sim, o Émon tenta fazer o pai enxergar. Argumenta que a cidade toda está do lado da Antígona, que deplora o sacrifício dessa jovem. Pede para o pai ser mais flexível, para ouvir. Diz que não a deixarem aprender ainda mais. Mas a discussão entre pai e filho fica tensa, né? Muito tensa. Émon defende a justiça, critica a postura do pai, dizendo que não há estado algum que pertence a um único homem. Basicamente chama o pai de tirano. E qual a reação do Creonte? A pior possível. Rejeita tudo, acusa o filho de estar sendo manipulado, de ser escravo de uma mulher e confirma a sentença cruel: emparedar a Antígona viva numa turba. É horrível. E o Émon sai dali furioso, ameaçando que a morte dela vai causar outra morte. Que premonição, né? Total. E Antígona é levada para o túmulo dela. Ela lamenta o destino, não vai casar, não vai viver, mas continua firme, dizendo que fez o certo pelo irmão. Tem aquela fala dela: meu irmão, tua morte é que me faz perder a vida.
é de cortar o coração. Esse é um momento em que parece que não tem mais volta. A teimosia do Creonte selou o destino de todo mundo. É a húbris em ação, a arrogância desmedida. Ele ignorou a família, ignorou o povo, ignorou o próprio filho. E aí chega a voz final, a voz divina. Profeta Tiresias. Exato. O Tiresias, que é cego, mas enxerga a verdade. Ele confronta Creonte, avisa que os deuses estão ofendidos, os sacrifícios não são aceitos, os presságios são péssimos, tudo por causa do corpo insepulto e da prisão da Antígona. E ele faz uma profecia bem direta, né? Direta e terrível. Ele diz que Creonte vai pagar pela morte da Antígona com a vida de alguém da própria família. Pagarás com a morte de um de teus descendentes o resgate de outra morte. Pesado? Como Creonte reage dessa vez? Acusa o Tiresias também? A mesma desconfiança de antes. Mas as palavras do Tiresias são fortes e o coro, os anciãos da cidade, apoiam o profeta. Aí o Creonte finalmente sente medo. O terror bate. Ele cede e corre e tenta desesperadamente desfazer o que fez, libertar Antígona e enterrar Polinice. Mas já era tarde demais, né? A tragédia já estava em curso. Tarde demais. Um mensageiro chega e conta o desfecho. É catastrófico. Creonte chega na tumba e encontra Antígona, enforcada. Nossa. E o Émon estava lá, abraçado ao corpo dela. Quando vê o pai, tenta atacá-lo com a espada. Não consegue e se mata ali mesmo com a própria espada. Que horror! E a esposa do Creonte, a Eurídice? A Eurídice ouve o relato da morte do filho. Sem dizer uma palavra, ela entra no palácio e se mata junto ao altar. Antes de morrer, amaldiçoa Creonte, chamando-o de assassino dos filhos. Meu Deus, ele perde todo mundo. Todo mundo, Creonte volta carregando o corpo do Émon e encontra a esposa morta, é a ruína completa. E aí sim ele reconhece a própria culpa, teimosia, diz aquelas palavras: erros de minha insensatez, obstinação fatal. A peça termina com ele completamente devastado. Um retrato do que acontece quando a rigidez e o desrespeito a certas leis, talvez mais profundas, levam à destruição total. Exato! Fica a lição sobre os limites do poder, sobre a prudência que faltou a ele e sobre as consequências de ignorar o que é sagrado ou eticamente fundamental para uma comunidade. Fica essa reflexão, né? Onde está o limite entre obedecer à lei do Estado e seguir a própria consciência? Ou as leis não escritas, a tradição? Uma questão que não envelhece. De jeito nenhum. A peça nos joga essa pergunta na cara. Quando obedecer é ser cúmplice e quando desobedecer passa a ser, na verdade, um dever moral. É para pensar mesmo. Obrigado por acompanhar o Literatura Miojo. Curtiu? Então procure a obra original. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer. Todos os dias às 10 horas, um novo episódio.